Olá, mulheres, tudo bem com vocês? Hoje nós vamos começar mais um assunto que diz sobre a voz que eu escuto define o que eu estou vivendo, define o que eu vivo nesse momento. E para isso nós vamos debater aí sobre três personagens bíblicos. Um é o rei Saul, o outro é o rei Davi e o outro é o rei Roboão. Qual que é a diferença e como esses reis, eles escutaram a voz de Deus? Então nós vamos trabalhar 7 perguntas que nós devemos fazer para nós mesmas. 7 perguntas aqui que nós devemos nos perguntar todas as vezes que precisamos tomar uma decisão e ter certeza que é Deus falando conosco. Então nós vamos começar com algo que nós fazemos todos os dias. Nós temos que tomar decisões pequenas, decisões médias e decisões grandes. E uma das coisas que nós devemos perceber é se dentro dessas decisões que tomamos, nós estamos em rebeldia ou não. O que é rebeldia? Nós termos resistência a Deus, nós não estamos ouvindo a voz de Deus e cumprindo aquilo que Ele pediu. Nós não estamos de fato ouvindo o que Ele está nos falando, mas dando ouvidos a pessoas, dando ouvidos a conselhos errados, dando ouvido ao nosso ego, dando ouvido à voz do nosso coração. Nosso coração é enganoso, diz a palavra. Então, como discernir a voz correta? Então, diariamente nós temos aí a rebeldia ou a desobediência cruzando o nosso caminho. Como? Às vezes nós temos dificuldade de ceder dentro do nosso casamento, né? Estamos ali conversando, ou tendo um conflito com o nosso cônjuge, ou tendo um conflito com os nossos filhos, e daí vem aquela voz: você não precisa pedir perdão, você não precisa se humilhar, né? Ou às vezes nós utilizamos de um silêncio, de uma punição, sabe? Então, como eu fiquei chateada com aquilo, como aquilo fugiu do meu controle, eu vou ficar quieta aqui na minha, vou levar uns 2, 3 dias aqui quieta no meu canto e não quero falar com ninguém. Ou, por outro lado, tentando controlar tudo, controlar as coisas, controlar as pessoas, controlar tudo dentro de casa, né? Se sair uma coisinha fora do seu controle, então aquilo já te desequilibra emocionalmente de uma forma assim surreal. Outra coisa, dificuldade de pedir perdão, então dificuldade de me auto-humilhar, de falar, nossa, isso me machucou, isso me feriu, isso causou esses sentimentos dentro do meu coração e simplesmente ficar resistente, orgulhosa a essas situações. Então, tudo isso são situações que nós passamos que nos causa rebeldia, nos afasta da vontade de Deus. Então, não é sobre ouvir, é decidir o que nós queremos ouvir e qual de fato é a vontade do Senhor para a nossa vida. E aí nós aprendemos que existia um rei, né? Um rei que era o rei Saul, que num determinado momento ele escutou a voz do povo. Ele não estava preocupado em agradar a Deus, ele estava preocupado em agradar as pessoas, o povo, aquilo que o povo desejava, aquilo que o povo queria. E nesse momento, o que acontece? Em 1 Samuel 15 diz que Deus ordenou que ele destruísse tudo dos amalequitas. E o que ele fez? Ele poupou a vida do rei e ele poupou a vida dos melhores animais. Ele não obedeceu um comando, uma direção de Deus, ele rejeitou completamente a vontade de Deus. Então, quando ele foi confrontado, ele disse: temi o povo e dei ouvidos à sua voz. Então ele reconhece que ele não ouviu a voz de Deus e ele temeu muito mais o povo do que a única voz, que é a voz que nos direciona, nos confronta, nos ajuda, nos encoraja, né, a fazer aquilo que é certo. Então a gente percebe que na história Saul, ele desobedeceu a voz de Deus. E a minha pergunta é: quais são as vozes que você tem ouvido? Quais são as vozes que você tem obedecido? Será que você quer demais agradar as pessoas? Será que você tem medo de ser rejeitada por alguém, por pessoas do seu trabalho, por pessoas da sua família? Será que você colocou uma pressão externa acima da voz de Deus na sua vida? Então, quando a gente tem essa tendência de querer agradar as pessoas, tem medo de ter a rejeição, a gente pode tender a ouvir a voz das pessoas ou a voz do nosso coração. Então,
Outra questão, no nosso casamento, quando há algo que diz assim, ó, uma voz que fala, você precisa ceder, você precisa perdoar, você precisa humilhar, e aí você quer fazer tudo do seu jeito, você quer fazer tudo da sua forma, não, mas eu não preciso me humilhar agora, mas eu posso esperar um tempo, não, porque ele que estava errado, ou os filhos estavam errados, eu não preciso ceder. Isso é o orgulho, isso é a falta de diálogo, isso é a tendência para a quebra de unidade, e tudo isso nos afasta do amor de Deus, tudo isso nos afasta de nós nos auto-humilharmos, tudo isso nos afasta de nós buscarmos o perdão, a paz no nosso relacionamento. Então, quando acontece essa flexibilização da desobediência, já tem algo errado. No trabalho, um exemplo muito comum é quando mas todo mundo faz isso, todo mundo dá um jeitinho, todo mundo chega atrasado, todo mundo faz isso daqui que ninguém vai saber, ninguém vai descobrir. Quando tudo parece normal, há uma relativização da verdade, há um comprometimento com a falta de integridade, abre espaço para a desonestidade. Tudo isso vai contra a palavra de Deus. Então essas vozes nós devemos manter longe da nossa vida e longe do nosso coração. Então tudo aquilo que diminui a obediência, tudo aquilo que justifica atalhos e tudo aquilo que fere os princípios bíblicos, nós devemos estar afastado de tais coisas. Então, quais são as perguntas? Nós vamos falar de 7 perguntas aqui que revelam que você está ouvindo a voz errada. As perguntas são: será que eu estou buscando uma confirmação ou uma direção? Eu estou buscando que alguém me fale, não, tá tudo certo o que você está fazendo, ou realmente você está buscando uma direção clara, uma direção certa sobre aquilo que você está desejando. Então você quer apenas alguém confirmando que você está certo, que você tem que fazer aquilo, ou você de fato está buscando uma direção? Então, quando que a gente pode determinar que essa voz é errada? Quando valida a sua vontade. Segundo ponto, esse conselho alimenta meu ego ou minha obediência? Então vamos lá falar sobre o rei Roboão. Ele escolheu um conselho que dizia, mostra que você é mais forte. Então naquele tempo, o pai dele, Salomão, tinha morrido e realmente, rei Salomão foi um rei muito rico, um rei de muitas posses, um rei que sabia fazer com que o povo trabalhasse de forma muito intensiva para ele. Só que o povo estava achando, ali no final da morte de Salomão, estava muito pesado, a carga estava muito pesada para aqueles súditos ali, pelos servos, os impostos estavam muito caros, então estava ali algo assim muito pesado para o povo. Então o povo estava pedindo algo mais simples, algo mais confortável. E Roboão, ele vai até os conselheiros do seu pai fazer uma pergunta. Olha, o povo está trazendo isso. O que vocês acham que eu devo fazer? E aí os anciãos dizem, você tem que servir o povo, você tem que ouvir o povo, você tem que se relacionar com o povo. E de repente, Roboão faz o quê? Ele também ouve conselhos daquela turma, que é a turma da própria idade dele, dos jovens. E os jovens dizem para ele, você tem que massacrar o povo ainda mais. Se seu pai tratava ali com ferro, você vai tratar com escorpião. Então coloque algo ainda mais pesado. Então, de fato, a gente vai liderar, Roboão vai liderar pela liderança de relacionamento, ou ele vai liderar por uma liderança de autoridade e punição. Então ali ele estava liderando pelo orgulho, pelo ego, para mostrar que ele era poderoso, Por isso que em 1 Reis 12 diz, mostra que você é mais forte. Então, Deus muitas vezes vai te levar para servir, ceder e se humilhar. E no final do vídeo eu vou contar uma situação que aconteceu comigo muito incrível. Se você ficar até o final, você vai poder ouvir essa história, que é uma história muito legal. Então, quando o conselho infla o teu ego, quando ele te deixa assim, você vai se tornar poderoso, você vai ser bem visto, quando alimenta a tua vaidade, certamente é um conselho que não está dentro dos valores, dos princípios do Senhor, porque isso vai trazer uma glória para você mesma, algo que vai valorizar você e não colocar o Senhor como centro de todas as coisas. Então, o terceiro ponto é, eu sinto paz ou eu sinto pressão? Com essa voz, que eu tenho que direcionar, eu sinto paz ou pressão. A voz errada geralmente vem com urgência, vem com medo, vem com conflito, vem com pressão emocional. E a voz de Deus vem com paz. Quarta pergunta, eu estou com medo de desagradar as pessoas?
Saul revelou isso claramente. Então, se você pensa com o que os outros vão pensar sobre você, se você está agradando ou desagradando, se você busca a validação de pessoas para aquilo que o Senhor está te direcionando a fazer, já tem algo aí que a gente precisa prestar atenção. É um alerta. Você já começou a sair do centro da vontade de Deus. Por quê? Nem Jesus que vem em terra agradou a todas as pessoas. Então não dá para esperar que eu e você vamos agradar a todos. Servir a Cristo e tomar a tua cruz é desagradar muitas pessoas, porque nós precisamos fazer aquilo que está correto, aquilo que o Senhor nos pede a fazer. Estou evitando vozes maduras que me confrontam? Quem são seus conselheiros? Quem são as pessoas que você vai buscar um conselho que mesmo que te confronte, você vai entender que aquilo é um direcionamento do Senhor? Roboão fez isso, mas ele decidiu não ouvir essas vozes. E você? Tem buscado vozes mais maduras que te ajudam e te confrontam e te ajudam a discernir a verdade? Alguma atenção para isso. Se você evita conselhos de pessoas mais experientes, prefere uma fala mais simples, mais a tua fala, pessoas ali mais novas do que você ou da mesma idade que ainda não tiveram essas experiências ou não passaram por essa maturidade que você precisa, atenção. Por quê? Porque a maturidade ela confronta e a imaturidade ela confirma o que você quer, o que já está dentro do seu coração. Sexta pergunta. Eu já sei o que Deus falou, mas estou procurando outra resposta. Você já recebeu confirmação, você já tem ali convicção, mas você ainda fica ali com uma antena ligada buscando algo. Você está criando uma resistência de não fazer aquilo que Deus já colocou no seu coração e já confirmou. Esse também pode ser um lugar de desobediência. Então nós temos que ter muita atenção para nós não estarmos resistindo àquilo que Deus já falou e já confirmou no nosso coração. Não seja resistente. Comece e faça agora aquilo que ele já trouxe convicção e confirmação no seu coração. Sétima e última pergunta. Esse conselho me aproxima ou me afasta da palavra? Deus nunca contradiz o que ele já disse. Então, se o conselho ele relativiza princípios, se o conselho flexibiliza a desobediência, não vem de Deus. Então, por exemplo, no casamento, se uma amiga fala assim, você não precisa ceder sempre, você tem que sempre se impor, faça sempre do seu jeito. Então, esse orgulho, essa falta de diálogo, essa falta de buscar o perdão, a unidade, isso se afasta do amor, da submissão, da paz. Isso está o quê? Flexibilizando aí a obediência, Não posso flexibilizar algo que Deus falou que nós devemos fazer. E mais, perdoar até 70 vezes 7 se necessário. E no trabalho é isso, Como a gente já comentou lá atrás. Você pode dar um jeitinho, você pode fazer isso e tal. E você vai relativizando a verdade. Não podemos negociar princípios e valores. Em tudo aquilo que contradiz os valores e o caráter e a verdade de Cristo, não vai fazer sentido para nós. Tudo aquilo que diminui a obediência, que justifica atalhos e fere princípios, não é algo que o Senhor tem para a nossa vida. E, como combinado, último trecho, aqui para a gente terminar, é uma história super interessante que quando eu cheguei aqui e ingressei numa igreja aqui em Portugal, eu perguntei ao Senhor onde eu deveria trabalhar, Como que eu poderia colocar a minha vida ali, a minha família à disposição da igreja. E foi muito interessante que nesse dia Deus falou assim para mim, você vai trabalhar na limpeza da igreja. Então eu falei, na limpeza da igreja, Senhor, é na limpeza da igreja. E aí eu guardei aquilo no meu coração, continuei no culto, e nesse mesmo culto eles divulgaram, estamos precisando de pessoas para a área da limpeza. E aí, não importa o cargo que a gente assume dentro da igreja, não importa a posição que você está, Ali o pastor, o líder, quem trabalha no ministério infantil, cuidando das crianças, quem trabalha ali na multimédia. Então assim, nós temos diversos departamentos dentro da igreja, Quem trabalha na cesta básica, a igreja é uma comunidade tão grande que serve de tantas formas e não tem ninguém que é melhor que ninguém. O que tem quando a gente obedece a Deus e a gente se coloca no lugar de obediência, servir a Jesus através do nosso trabalho, servir a Jesus através daquilo que nos deu, esse é o lugar perfeito. E nessa própria ministério de limpeza, a gente pode ali contribuir orando, Enquanto a gente vai limpando ali, a gente vai orando, é uma diversão em família, é algo especial. É algo ali que a gente pode explicar para os nossos filhos a importância de servir, independente do cargo, independente do status.
Porque a palavra de Deus já disse que o maior é aquele que serve. Jesus veio e serviu a humanidade. Então, que possamos estar ouvindo a voz do Mestre para servir a humanidade. Então, eu gostaria de finalizar esse vídeo contando essa história especial que não depende do cargo, não depende do seu status, mas de onde está o teu coração. Se Jesus foi aquele homem que veio e serviu, que limpou os pés, que lavou os pés, que foi bênção, né, e ouviu a voz do Pai, nós também devemos ouvir a voz do nosso Pai, servir as pessoas, porque o Senhor, Ele coloca em nosso coração, Ele fala ao nosso coração onde nós devemos estar, para onde nós devemos ir, Ele traz clareza e convicção, como eu ouvi nesse dia. Eu tinha certeza que era na limpeza e ainda Deus usou uma moça para ir lá na frente e falar: estamos precisando de vagas para a limpeza da igreja. Então ele ainda confirmou no mesmo dia aquilo que ele disse ao meu coração. Então o Senhor, ele sempre vai te falar, ele vai confirmar e vai trazer essa convicção. Então não tenha medo, pergunte, converse com o Senhor, porque ele está disponível a falar ao seu coração. E no nosso próximo episódio, nós vamos aprender aí como discernir essas vozes na prática. Então, uma linda semana para você. Deus abençoe, Deus guarde a tua e a tua família, em nome de Jesus. Beijos!